Eu venho nessa tarde dizer aos irmãos que nós estamos com o foco de continuar os nossos estudos a respeito do novo nascimento. E hoje nós vamos olhar para uma nova parte do Evangelho, uma nova porção do Evangelho, que nos ensina um outro ponto de vista, uma outra perspectiva a respeito do novo nascimento. No estudo anterior nós falamos de Nicodemos, do modo como o novo nascimento aconteceu gradativamente no coração de Nicodemos. Entretanto, agora, hoje nós vamos para o capítulo 4 de João, para respondermos a seguinte pergunta: o novo nascimento pode acontecer subitamente? Por que a razão da pergunta? Porque nós tratamos no estudo anterior a respeito de um homem em que o novo nascimento aconteceu de modo gradativo no coração de Nicodemos. Porém, nós vamos agora para o capítulo 4 de João, e há uma clara conexão entre esses dois capítulos. E neste capítulo 4 nós vemos uma mulher que nasce de novo. E como foi que o novo nascimento aconteceu nesta mulher? Como foi que o coração dela foi transformado? Foi de um modo gradativo, como Nicodemos, ou foi de um modo diferente? Então eu quero convidar vocês para olharmos para o Evangelho de João, capítulo 4, fazermos agora a leitura dos versos 1 a 30, para podermos responder esta pergunta. O novo nascimento pode acontecer subitamente? Ou seja, alguém que está nos assistindo, ou alguém que está aqui presente, que não nasceu de novo, pode nascer de novo agora, hoje ainda, subitamente. Então olhe para o texto, de onde nós iremos extrair as respostas para esta importantíssima pergunta. O Evangelho de João, capítulo 4, verso 1, diz assim: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. E havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era cerca da hora sexta. Então veio uma samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede, tenha que vir aqui tirá-la. E então Jesus disse: vai, chama teu marido e volta para cá. Verso 17. A mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem
em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem no Espírito e em verdade. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe perguntou: o que queres, ou por que falas com ela? Então a mulher deixou ali o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Amém. Por favor, meu irmão, diante das palavras de Cristo, recline sua cabeça, feche seus olhos e vamos pedir a Deus sua graça para que compreendamos estas coisas. Nosso Pai bendito e justo, Senhor soberano, Criador do céu e da terra, ao Senhor adoramos, a Ti, ó Deus bendito, eterno, todo-poderoso Deus, nós viemos, Senhor, prestar um culto, viemos adorá-lo, Senhor, pois para isso o Senhor nos deu vida, para isso o Senhor nos deu a fé, para isso, meu Deus, o Senhor nos deu um novo coração, um coração inclinado para a adoração e o louvor ao nome do Senhor, um coração voltado para as coisas eternas e não terrenas. Meu Deus, e ao Senhor rendemos toda a glória por esta graça, por esta bênção que foi concedida a nós e a muitos daqueles que nos ouvem, Senhor, e a muitos outros de tantos lugares da terra, os quais verdadeiramente tiveram seus corações transformados pelo poder do Espírito Santo. Pai, graças te damos por esta oportunidade, por esta bênção, e pedimos teu auxílio, Senhor, para que o teu Espírito nos ajude, nos assista, nos abençoe na compreensão dessas palavras. Meu Deus, oramos para que do nosso coração e da nossa mente, Senhor Deus, o Senhor nos liberte de toda preocupação, nos perdoe de todos os nossos pecados, assim como nós perdoamos, Senhor Deus, aqueles que nos ofendem, Senhor. Bendito seja o teu nome por esta oportunidade, graças nós te rendemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um novo nascimento pode acontecer subitamente? Essa é a pergunta que nós iremos procurar responder por meio do capítulo 4 do Evangelho de João. Lembrando a todos que, conforme nós já temos estudado, e esse é o nosso 6º estudo este ano a respeito do novo nascimento, nós nos lembramos que a Bíblia toda nos ensina claramente que o Espírito Santo opera nas almas dos homens, das mulheres e das crianças, uma obra secreta e misteriosa. E esta obra que o Espírito Santo realiza no coração das pessoas foi chamada pelo Senhor Jesus de novo nascimento. Mas a Bíblia usa também outras expressões para se referir ao novo nascimento. Por exemplo, às vezes a Bíblia fala sobre a conversão. Em outros momentos a Bíblia fala sobre a regeneração. Há expressões como passar da morte para a vida, ou tornar-se uma nova criatura. Todas estas e outras expressões bíblicas falam desta mesma bênção, o novo nascimento. Não é? E este novo nascimento, ele começa quando o pecador, ele crê na pessoa e na obra de Cristo. Ou seja, é quando o pecador confia plenamente em Cristo, que ele se torna então uma nova criatura. Ou como aconteceu com Nicodemos, a pessoa nasce de novo. E a Bíblia descreve esse novo nascimento como uma mudança interior, uma mudança no coração.
E o novo nascimento, ele é um dom de Deus, que significa que o novo nascimento, ele não pode ser provocado por algum mérito ou esforço humano. E também não pode ser concedido em algum tipo de lugar especial. Não. O novo nascimento é uma bênção que só Deus pode dar. É um dom, é um presente, é uma dádiva de Deus aos homens. Meus irmãos, e a prova de que méritos e esforços não podem dar o novo nascimento, nós estudamos semana passada, falando sobre Nicodemos. Nós vimos o modo como o coração deste homem, cheio de virtudes religiosas e excelentes virtudes morais, como o coração deste homem foi transformado. Porém, hoje, agora, nós vamos olhar para o modo como o novo nascimento aconteceu no coração de uma pessoa completamente diferente de Nicodemos. Agora nós vamos olhar para o capítulo 4 de João, para ver que uma mulher que vivia em pecados escandalosos, esta mulher também foi alcançada pela graça de Deus e nasceu de novo. Meus irmãos, e é isso que nós devemos entender. Olhando para esses dois capítulos juntos, capítulo 3 e 4 de João, nós entendemos o seguinte: que tanto o mais respeitado religioso, quanto a mulher mais pecadora de uma cidade, ambos precisam igualmente nascer de novo. Eu não sei se você entende isso. Eu não sei se você percebe a importância daquilo que nós estamos falando. Não importa quem você ou eu sejamos. Nascer de novo é algo indispensável tanto para mim quanto para você. Ou nós estaremos eternamente perdidos. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus nos alertou no capítulo 3. Que quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Você entende? Você pode ser uma pessoa com excelentes virtudes como Nicodemos, ou uma pessoa que vive uma vida de pecados escandalosos como a mulher de Samaria. Mas tanto um quanto o outro precisa igualmente nascer de novo. Por isso vamos olhar agora para esse encontro que aconteceu na cidade de Samaria para perceber uma coisa. Que o novo nascimento, que esta obra sobrenatural do Espírito aconteceu no coração desta mulher de um modo diferente como aconteceu no coração de Nicodemos. O primeiro ponto que nós observamos, nós faremos novamente a leitura dos versos 1 a 3, é que há uma mudança no cenário agora. Agora, o Senhor Jesus, ele sai da Judéia e ele vai para a Galileia, mas no percurso era necessário que ele passasse por Samaria. Vamos ler os versos novamente, por favor. O verso 1 diz: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. Meus irmãos, é importante também nós notarmos por que o Senhor Jesus saiu da Judéia e foi para a Galileia. Porque o Senhor Jesus não queria entrar numa infrutífera discussão sobre quem batizava mais. Esse tipo de discussão por prestígio religioso é algo que Cristo despreza. E nisso nós já temos aqui indícios sobre o novo nascimento. Meu irmão, corações que gostam do prestígio que a religião dá, da posição, do lugar de prestígio religioso, são corações que não nasceram de novo. São coisas que Cristo despreza e, portanto, são coisas que Deus despreza, que não tem valor nenhum para Deus. Por isso o Senhor Jesus, ao invés de discutir sobre a questão de quem batizava mais, ele simplesmente se retira. Porém, nos versos 4 e 5 nos é dito que era necessário Jesus passar por Samaria e ele chega a uma cidade chamada Sicar. Essa expressão bíblica, era necessário passar por Samaria, nos informa que era indispensável que
dentro do trajeto da Judéia para a Galiléia, o Senhor Jesus passasse por Samaria. Mas Jesus não passou por Samaria porque não havia outro caminho. Haviam 3 caminhos da Judéia para a Galiléia. E Jesus escolheu exatamente este caminho e esta cidade chamada Sicar, porque ali havia uma alma que Deus queria salvar. Não é? E nesta cidade chamada Siquém, no Antigo Testamento ela é chamada de Siquém, essa cidade era uma cidade conhecida pela imoralidade de seus habitantes. Além disso, nós vamos observar no texto, no verso 9, por exemplo, nos é mencionado algo a respeito disso, que havia um tipo de ódio racial entre judeus e samaritanos. Não é isso simplesmente porque os samaritanos, eles não eram judeus de sangue puro. Não é? Com o passar dos séculos, o povo de Samaria foi se casando com outros povos e tiveram filhos mestiços, e esses samaritanos mestiços, então, eles eram desprezados pelos judeus. E é neste contexto de ódio, de imoralidade, de desprezo dos judeus pelos samaritanos e dos samaritanos pelos judeus, que se desenvolve este maravilhoso encontro tão conhecido de Jesus com uma mulher. O verso 6 nos mostra onde foi o local deste encontro. Havia ali o poço de Jacó. E cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta, ou era por volta do meio-dia. O local em que, desde a eternidade, estava marcado o encontro, era num poço, que havia sido cavado por Jacó, o patriarca de Israel, né? que havia sido filho de Rebeca e de Isaac. Esse patriarca cavou esse poço, e este poço se tornou uma espécie de herança para as pessoas ali de Samaria. E nos é dito também que, devido ao cansaço da viagem, o Senhor Jesus se assentou junto ao poço. E aqui nós devemos observar um aspecto importante sobre a pessoa de Cristo. Nós vamos notar no capítulo 4 de João, em todo o Evangelho de João, na verdade, que o Evangelho de João foi escrito para nos provar que Jesus, ele é Deus. Porém, nós vemos no Evangelho de João também essa questão de Jesus sentindo sede, sentindo cansaço. Isso são fraquezas humanas. E essas coisas nos são mostradas juntos para nos lembrar sempre que o Senhor Jesus, ele tem uma dupla natureza. Ele é Deus e homem. E por isso que nos é mostrado que ele, cansado da viagem, assentou-se ali. E uma mulher, então, se aproxima do poço. O verso 7 nos diz isso. Então veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber, dá-me um pouco de água. Não é? Observe um aspecto muito importante, que a palavra água aqui é mencionada pelo menos 10 vezes. Lembre-se também que no diálogo entre Jesus e Nicodemos, o Senhor Jesus também falou sobre a necessidade indispensável da água para o novo nascimento. Então tenha isso em mente. O contexto aqui é esse: a mulher samaritana foi ao poço de Jacó tirar água. Não é? Mas por que ela foi ao meio-dia? Isso é importante nós entendermos, porque é isso que traz à tona como era a vida dessa mulher. Retirar água era um trabalho predominantemente feminino. Mas as mulheres não iam sozinhas ao poço, porque o poço ficava fora da cidade. As mulheres se reuniam em grupos e elas iam ao poço, ou no início da manhã, ou no final da tarde, por uma razão muito óbvia, devido à questão do calor e à distância que o poço ficava da cidade. Mas o fato desta mulher samaritana ir ao poço meio-dia nos revela detalhes sobre a vida dela.
nos revela que ela tinha uma espécie de vergonha pública e ela vivia num tipo de isolamento social, ou seja, ela ia meio-dia porque ela não queria encontrar ninguém. Ir ao meio-dia no poço era uma espécie, era um método que ela usava para se esconder dos olhares das pessoas de Siquém, e também o modo dela fugir das críticas que as pessoas faziam com relação à vida dela. Porque ela vivia, conforme nós vamos observar no texto bíblico, uma vida de pecados escandalosos, e esses pecados eram públicos. Significa que toda a cidade sabia da vida imoral que esta mulher ela levava. E é por isso então que ela vai ao meio-dia, porque ela não queria encontrar ninguém no poço ao meio-dia. Mas quando ela se aproxima do poço e começa a tirar água, então ela percebe que havia ali um homem. E que este homem toma uma iniciativa, ou seja, o Senhor Jesus, ele toma a iniciativa de iniciar um diálogo com a mulher samaritana. Lembre-se que no capítulo anterior, quem tomou a iniciativa de ir conversar com Jesus foi o homem. Aqui o Senhor Jesus é quem toma a iniciativa de conversar com esta mulher. E o Senhor, claro, evidentemente, conhecia toda essa situação embaraçosa da vida da mulher samaritana, e ele começa uma conversa com ela, não condenando os pecados dela, mas fazendo a ela um humilde pedido. E o pedido dele é: dá-me um pouco de água. Mas, meus irmãos, um judeu, ele não comia nem bebia nada que fosse manuseado por um samaritano. E aqui o Senhor Jesus faz esse pedido exatamente para nos mostrar um outro aspecto importante sobre o Senhor Deus. O Senhor, ele não faz acepção de pessoas. O Senhor quer salvar a todos, essa é a vontade do Senhor. E Deus, em sua graça e misericórdia, ele se humilha para que uma alma seja salva. Por isso o Senhor Jesus faz um pedido a ela. O pedido é: dá-me um pouco de água. E o verso 8 diz que Jesus estava sozinho porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E então disse a mulher no verso 9, observe a mulher, a resposta da mulher ao pedido de Jesus. A mulher, disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Veja, a pergunta do Senhor Jesus, né, despertou nesta mulher e revelou o ódio racial que havia entre judeus e samaritanos. Mas o Senhor Jesus, então, em seguida, desperta o interesse dela, dizendo assim, no verso 10, olhe comigo por favor, Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja, o Senhor faz o pedido para nos mostrar que de fato havia barreiras que precisavam ser vencidas. Primeiro a barreira racial, e depois a barreira de um homem e de uma mulher conversar em público, que era algo que não acontecia no contexto do judaísmo. Mas o Senhor Jesus então desperta o interesse dela, dizendo o seguinte: se ao menos você soubesse a bênção que Deus tem para você hoje, se ao menos você compreendesse quem é que está falando com você, é você quem iria estar fazendo um pedido a mim. Veja, dessa forma que o Senhor Jesus responde à pergunta da mulher. Jesus diz assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu é quem estaria fazendo-me um pedido. Não é? Deus tinha uma bênção para aquela mulher. Era necessário ao Senhor Jesus passar por Samaria. E qual era o dom de Deus que Deus queria dar a esta mulher? O maior dom
que um ser humano pode receber, que é nascer de novo, que é ser salvo, que é se converter, que é passar da morte para a vida, que é ser regenerado. Deus tinha esta bênção para esta mulher e enviou seu próprio filho para levar a salvação até esta mulher. E o Senhor Jesus então diz a ela: se você soubesse com quem é que você está falando, você iria me pedir e eu te daria água viva. O que é água viva? Como um judeu entenderia essa palavra? Água viva é a água corrente, tipo a água de um riacho. A água que corre de uma fonte. Isso é água viva. Em contraste com a água do poço que ficava parada, água viva é essa água corrente. Só que a única fonte de água de Sicar era aquele poço antigo. E todas as pessoas precisavam tirar água daquele poço. Mas a mulher pensou, diante daquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, que se ela pedisse, Ele daria a ela uma fonte de água viva. Essa mulher pensou que o Senhor estava oferecendo a ela, queria mostrar a ela algum tipo de fonte de água corrente desconhecida por eles. Veja que o modo como ela entendeu as palavras do Senhor Jesus é muito semelhante ao modo como o fariseu Nicodemos entendeu também. Ou seja, ela não entendeu o que o Senhor estava dizendo. Assim como Nicodemos teve dificuldades de compreender a respeito da bênção que Deus tinha para ele, do mesmo modo com a mulher samaritana, ela não entendeu que esta água viva é um símbolo. Não é? Assim como nascer da água e do Espírito é uma linguagem simbólica, que o Senhor Jesus também está oferecendo a ela, não um líquido físico, mas está oferecendo a ela algo espiritual que transforma o coração. E por isso que o Senhor oferece a ela água viva, porque era isso que ela mais desejava. O que nós vimos a seguir são as mesmas dificuldades que Nicodemos teve. A mulher duvida de que o Senhor Jesus fosse capaz de dar a ela o que ele estava prometendo. Leia os versos 11 e 12, por favor. E a mulher lhe disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens esta água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim também como os seus filhos e o seu gado? Veja, ela duvida que o Senhor Jesus fosse capaz de dar a ela o que ele estava prometendo, e ela ainda o acusa de se exaltar, né? de ele dizer que ele é maior que Jacó. Mas mesmo assim, veja só, mesmo ela duvidando da possibilidade do Senhor Jesus conceder a ela esta bênção, ela ainda ofende o Senhor, mas mesmo assim o Senhor não a despreza. E o que nós vamos ver a seguir é o Senhor Jesus Cristo se humilhando ainda mais ao insistir com esta mulher para que ela entenda o que ele tinha ali para dar a ela. Meus irmãos, e a razão dessa persistência do Senhor Jesus é porque nós, os homens, as mulheres e as crianças, não compreendem o imenso perigo que corremos. Meus irmãos, é urgente entendermos o que é esta água, porque o que o Senhor Jesus está oferecendo a ela não é nada menos que o novo nascimento. Foi por isso que o Senhor Jesus foi tão paciente com Nicodemos, é por isso que o Senhor Jesus é tão paciente com a mulher samaritana, e é por isso que o Senhor é paciente comigo e com você também, graças a Deus. Mas vamos olhar como o Senhor então vence esses obstáculos. Vamos ler os versos 13 e 14, que diz: E Jesus respondeu: quem beber desta água, referindo-se ao poço de Jacó, voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Agora, nosso bendito Senhor, nosso paciente Senhor, nosso bondoso Salvador, fala com esta mulher em termos em que ela pode entender. O Senhor Jesus fala claramente a ela que Ele está usando esta sede natural para falar a respeito de uma necessidade espiritual. Lembre-se que Nicodemos, ele foi a Jesus, porque pela graça de Deus, essa sede espiritual já havia sido despertada no coração de Nicodemos. Porém, a mulher samaritana, ela não tinha essa sede. Ela sequer queria se encontrar com o Senhor, ela nem conhecia o Senhor Jesus. Ela não tinha essa sede pela salvação. Ela não tinha isso ainda. E o Senhor desperta isso nela agora. Não é? Dizendo que quem beber da água que Ele der, nunca mais terá sede. 10 vezes a palavra água é mencionada nesses poucos versículos que lemos. Meus irmãos, e nós devemos nos lembrar sempre que quando as Escrituras nos dão ênfase a uma determinada palavra, é porque é nela que nós devemos nos concentrar. Nós devemos também nos lembrar que o Senhor Jesus falou sobre água para um judeu, chamado Nicodemos, e para uma samaritana, do qual nós não sabemos o nome, uma mulher anônima. E tanto para um quanto para outro, eles entenderiam esta palavra da seguinte forma: o que é água para um judeu? O que simboliza água para um judeu? Em primeiro lugar, para o judeu, água é símbolo de purificação. Em segundo lugar, para um judeu, água é símbolo de transformação. Quando você pega um lugar seco e irriga com água, o que acontece lá? Vida. Aquilo que estava morto fica vivo. Então, água transforma, você entende? Então, água purifica, porque nos rituais que tanto os judeus quanto os samaritanos realizavam, havia água para purificação, né? Nos rituais realizados por eles, nos sacrifícios. Na mente de um judeu, por aquela região ser muito árida, água também é símbolo de transformação e água também sacia. Não é? A água é algo muito precioso. Não é? Se você tiver uma barra de ouro de 1 quilo e você estiver morrendo de sede no meio do deserto e alguém disser assim: eu te dou uma garrafa de água por essa barra de ouro, você troca na hora, sem hesitar. Isso é para nós entendermos o quanto a água é valiosa. Meus irmãos, só que o judeu não entenderia essa água que Jesus pode dar como sendo o batismo, como muita gente confunde. Hoje é muito comum você perguntar para as pessoas: você nasceu da água e do Espírito? A pessoa responder assim: sim, eu nasci da água do Espírito, eu fui batizado. Mas não é este sentido que esta palavra tem. E em todos os 6 estudos que nós fizemos até aqui, nós queremos mostrar isso. Para os judeus, a água tinha outro significado. Você já notou que as pessoas, elas têm uma sede, que o coração natural tem sede? Um tipo de sede, não de água. Já reparou que o homem, ele é sempre um ser sedento? Não, as pessoas, elas têm, geralmente, quando não têm um coração regenerado, uma sede por riqueza, por dinheiro, ou por prestígio, ou por fama, ou por prazer. Ou seja, um coração natural, ele tem sede de tudo que é terreno e temporal. Mas a água que o Senhor Jesus promete para esta mulher, o Senhor Jesus diz assim: quem beber desta água nunca mais, jamais, pelos séculos dos séculos, por toda a eternidade, sentirá sede. Por quê? Meu irmão, porque esta água, onde ela entra, ela purifica.
Meus irmãos, quem toma dessa água também é transformado. E quem toma dessa água também é saciado. E por quê? Porque quando o pecador nasce de novo, tudo aquilo que antes o coração dele desejava, ele perde essa sede. Ele não vai ter mais sede, nunca mais vai ter sede, nunca mais ele vai desejar essas coisas terreais e temporais. Esse é um ponto importante para nós frisarmos. Isso é novo nascimento, irmãos. É uma mudança no coração, é uma mudança no interior, que transforma o pecador. Não é? E essa água a qual o Senhor Jesus se refere, como tantas outras vezes nós falamos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, simboliza o próprio Evangelho. Quer dizer que o Senhor Jesus está oferecendo a esta mulher o Evangelho. E que quem toma desta água do Evangelho e crê, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Quando alguém ouve o Evangelho de Cristo e crê, o coração é transformado. E essa pessoa, então, antes sedenta pelo pecado, por riqueza, por prestígio, por honra, por fama, essa pessoa é transformada. E tudo nela agora corre para uma direção só. Para onde? Para o céu. É por isso que novo nascimento, o termo original é nascer do alto. Nascer de novo é nascer do alto. Por quê? Porque as coisas espirituais e eternas são implantadas no coração. É isso que o Senhor Jesus está oferecendo a esta mulher. Algo que satisfaz verdadeiramente, que faz com que ela nunca mais tenha sede, e que ela mesma se tornaria, e cada um que ouve e crê no Evangelho também se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. Observe a reação dela. Por favor, leia o verso 15. A mulher diz assim: e a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem venha aqui tirar. Para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui tirá-la. O que o Senhor Jesus Cristo fez no verso anterior? Jesus despertou o coração da mulher para a maior necessidade que os seres humanos têm. E foi isso que ele fez ao fazer o humilde pedido a ela. Criar um diálogo com ela para fazer com que ela entendesse a maior necessidade dela. Você compreende? Agora ele despertou o interesse dela. E agora quem pede a ele, quem faz um humilde pedido é ela. Porém, o que foi que ela pensou da promessa que o Senhor Jesus Cristo fez? Ela imaginou que essa água viva, a qual o Senhor lhe daria, o qual o Senhor Jesus prometeu a ela junto ao poço de Jacó, não produziria nela mais sede biológica. É isso que ela pensou. Que Jesus havia um tipo de água que não daria mais sede. E por que ela pensou assim? O que é que ela queria com isso? Ela queria receber a oferta que Cristo fez a ela. Mas ela queria essa oferta para que ela não precisasse mais ir ao poço e pudesse continuar vivendo como antes. Você entende? O que ela pede a Jesus é aquilo que a maioria das pessoas hoje querem. Querem a maior bênção de Deus para continuar vivendo em pecado. Ela queria a bênção para continuar vivendo do mesmo jeito. O que ela só não queria era sentir a vergonha que o pecado dela causava. Todavia, meus irmãos, nós sabemos que de acordo com a Bíblia, isto é impossível. As pessoas querem a água que Jesus pode dar, querem a bênção da salvação, querem o dom de Deus, mas eles querem tudo isso sem abrir mão do mundo e do pecado.
Meus irmãos, e aqui nós vamos ver que uma nova perspectiva a respeito do novo nascimento nos é apresentado. Porque aqui o Senhor Jesus nos mostra um ponto muito importante, que o genuíno arrependimento precede o novo nascimento. Ninguém nasce de novo, meus irmãos, ninguém é verdadeiramente, genuinamente um salvo, uma nova criatura, sem o arrependimento. Isso está claramente aqui escrito no verso 16. A mulher queria a água viva. Então o Senhor Jesus diz a ela o que ela tem que fazer. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. Meus irmãos, por que o Senhor Jesus se refere ao marido? E por que o Senhor Jesus diz que ela teria que trazer o marido até lá? O Senhor Jesus faz menção à vida imoral que ela estava levando. Era por isso que ela ia ao meio-dia no poço. Ela tinha vergonha dos pecados que ela praticava. Não é? E o Senhor Jesus vai lá e toca exatamente na causa da vergonha pública e do isolamento social dela. Traz à memória dela o marido. Né? E o Senhor Jesus faz mais ou menos isso aqui. Traga o seu pecado e o apresente aqui. Né? Mas, em resumo, o que nós temos aqui é a seguinte verdade. Não há novo nascimento sem um genuíno arrependimento. Ou seja, sem o marido, não há água. Sem o marido, não há salvação. Sem o marido, não há purificação. Sem o marido, não há conversão. Sem o marido, não há transformação. Ok? Mas então o que nós vemos? Nós vemos que a reação da mulher samaritana diante das palavras do Senhor Jesus, nós as vemos continuamente. Nós vemos que as pessoas reagem exatamente assim. Verso 17, nós vemos a mulher tentando esconder seu pecado. A mulher responde assim. E a mulher respondeu: não tenho marido. E então Jesus afirmou: foste sincera dizendo: não tenho marido, pois já tivestes 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meus irmãos, diante da pergunta fulminante do Senhor Jesus: traz teu marido e vem aqui que eu te dou a água, a mulher dá uma resposta verdadeira, mas incompleta. Não é? A mulher respondeu assim: eu não tenho marido. Isso era verdade. Não é? E por quê? Nós vamos ver isso no verso seguinte. Porque ela já havia tido 5 maridos. Então ela não tinha marido porque os outros maridos que ela teve, todos a abandonaram. E o Senhor Jesus, então, ele diz a ela: você foi sincera. Isso você disse com verdade, você não tem marido. Porque você já teve 5, e o que você tem agora não é teu marido. Isso disseste com verdade. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus revela seu divino conhecimento a respeito de toda a vida daquela mulher. Não há nada que possamos esconder do Senhor. Nada está oculto aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daqueles com quem temos que tratar. Deus tudo sabe. Veja que o Senhor Jesus revela que ela teve 5 maridos, e o que agora ela tem não é marido dela. E nós precisamos entender o que essa declaração do Senhor Jesus nos fala a respeito da situação espiritual desta mulher. Nos tempos bíblicos, a mulher ela não podia tomar a iniciativa de se divorciar de um marido. Quem podia fazer isso era apenas o marido. Portanto, o que o Senhor Jesus diz aqui, que ela teve 5 maridos, nos revela algo muito importante sobre a vida dela. Que esta mulher, ela foi abandonada, ela foi rejeitada 5 vezes. Ela casou com o marido, foi rejeitada por ele. Casou com outro marido, foi rejeitada pelo outro marido. Casou com outro marido, foi rejeitada. Ela foi rejeitada 5 vezes. Porém, agora ela estava num tipo de relacionamento imoral.
ela estava se relacionando com uma pessoa que não era o marido dela. E ela estava, então, praticando pecados escandalosos. E a cidade inteira sabia que ela fazia isso. Por isso que ela vai ao poço meio-dia, meus irmãos. Olha quem o Senhor Jesus foi resgatar. A mulher mais pecadora de uma cidade. Uma mulher que havia sido abandonada 5 vezes, que agora estava vivendo uma vida imoral, praticando pecados escandalosos. Essa era a razão dela estar ao poço ao meio-dia. Mas há aqui, nessa declaração do Senhor sobre a vida dela, algo muito importante, muito, que todos nós devemos dar a máxima atenção. Apesar dela ter sido abandonada 5 vezes por 5 maridos diferentes, o que ela estava fazendo era pecado. Ou seja, aqui há algo que você precisa entender. Não existe desculpa para pecar. Olha, mas eu fui abandonada por meu marido. Não é desculpa para pecar. Pecado é sempre pecado. Não há desculpas. Ninguém pode se desculpar de seus pecados. Meus irmãos, se você quer uma marca de alguém que ainda não nasceu de novo, olha isso aqui. Quem não nasceu de novo, peca e procura justificar seus pecados. Ela peca e procura culpar outros pelo seu pecado. Ela tenta se desviar da culpa. Ela usa pretextos. Olha, eu fiz isso, mas por causa disso. Porém, nós temos ninguém menos que o Senhor Jesus dizendo isso. Apesar desta mulher ter sofrido com 5 divórcios, ela estava agora em pecado. Em pecado. Não é? O pecador, ele é indesculpável diante de Deus, e essa verdade ela é realçada aqui. Mas há um ponto que essa mulher, que o Senhor Jesus diz que ela faz, que foi um passo dela em direção ao novo nascimento. Não é? O Senhor Jesus disse assim, pois já tivesse 5 maridos, Jesus revela o passado dela e revela o pecado presente dela. E o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, ela foi sincera no que ela disse. Aqui ela avança rumo ao novo nascimento. E aqui também nós vemos no verso 19 que ela progride no conhecimento de Cristo. Você quer nascer de novo? Cresça no conhecimento da pessoa de Cristo. No início, quando ela encontrou o Senhor Jesus, como ela o chamou? Como sendo tu judeu, ela o chamou de judeu. Agora, ela crê que Jesus é também um profeta. Então, ela está progredindo no conhecimento de Cristo. Mas, então, diante do assunto sensível, o que é que a mulher samaritana faz? Ela subitamente muda de assunto, não é? O verso 20 diz que ela faz ela pergunta algo ao Senhor, assim, dizendo, nossos pais adoraram neste monte, referindo-se ao monte Gerizim, que ficava ali em Samaria. E vós, os judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Não, o que aparece aqui é que essa mulher ela está mudando de assunto. Ou seja, quando o assunto fica desconfortável, o pecador ele tende a fugir das suas responsabilidades. Não é? Nós sabemos que essa é uma atitude do homem natural, porque foi exatamente assim que Adão reagiu lá no Jardim do Éden. O que Adão tentou fazer? Quando Deus o procurou, Adão tentou se esconder atrás de uma árvore. Não é só que o que acontece? Ela não podia fugir, ela não podia correr. E por que não? Porque o Senhor havia despertado no coração dela o interesse pela água da vida. O interesse a respeito de algo
de preço incalculável, e que aquele que obtém isso nunca mais sente sede. Então ela encontrou, o Senhor Jesus despertou nela aquilo que a alma dela tanto ansiava. Agora, essa mulher está preocupada com sua alma. Porém, nós vemos que ela se desvia do assunto do pecado. Não é dizendo, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que Jerusalém é o lugar em que se deve adorar. Não, o que a mulher está fazendo? O que ela pensou até aqui? Presta atenção. A mulher pensou que para resolver a situação dela, bastava que ela fosse para a igreja certa. Você entende? Por isso que ela diz assim, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. O que ela está perguntando? Senhor, para qual igreja eu devo ir? Não é? E infelizmente é o que muitas pessoas, quando são despertadas para a preocupação das suas almas, elas pensam, para qual igreja eu vou? Meu irmão, eu posso dizer para você qual igreja você deve ir. Presta atenção, escuta. Escuta. Eu vou te fazer uma pergunta e você deve respondê-la com a Bíblia. Qual denominação pode dar a você o novo nascimento? Nenhuma. Biblicamente, nenhuma. Não é? A mulher queria isso. Não é? Para onde que eu vou agora? Ela achava que para resolver a situação dela, bastava ela ir no culto, bastava ela ir nas festas, bastava ela participar das religiões. Mas nós não aprendemos isso no capítulo 3, que isso não produz o novo nascimento. Que Nicodemos passou a vida inteira dentro de de um templo e não se converteu. Você entende que novo nascimento não tem nada a ver com isso, porque nenhum templo pode te dar isso. Que nascer de novo não é isso. Vamos prosseguir aqui para entender o que o Senhor Jesus diz a ela. No verso 21, o Senhor Jesus diz, então Jesus lhe disse, mulher, crê em mim. A hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas presta atenção. Verso 23. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai no Espírito e em verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Meus irmãos, prestemos muita atenção no que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Creia no que Ele disse, meu irmão. O Senhor Jesus disse para a mulher samaritana assim, mulher, creia em mim. Creia no que Jesus Cristo disse aqui, meu irmão. Que viria a hora que nem neste monte, nem em Gerizim, nem em Jerusalém o Pai seria adorado. Porque eles adoravam o que não conheciam. Quem não nasceu de novo não conhece a Deus. Não tem comunhão com Deus. Não tem como adorar a Deus sem conhecê-lo. Ninguém pode agradar a Deus assim. A mensagem do Senhor Jesus aqui é o seguinte, o mero frequentar de templos não é prova que alguém nasceu de novo. Meu irmão, não está aqui no capítulo 3, que esse foi o grande problema de Nicodemos. O fato de alguém frequentar um templo religioso não prova que ele nasceu de novo. O Senhor Jesus está aqui corrigindo o entendimento dessa mulher, né? E devemos sempre ter em mente isso, que Nicodemos frequentou templos a vida inteira, já era idoso, e vai ao Senhor Jesus e ouve dos lábios do Filho de Deus que ele precisava nascer de novo. Entenda, por favor, irmãos, que novo nascimento não é ser membro de uma denominação. Você pode ser membro de uma denominação sem nunca ter nascido de novo. O que é o novo nascimento?
Novo nascimento não é ir a um lugar, não é em Jerusalém, nem em Samaria, não é na Assembleia de Deus, nem na Presbiteriana, nem na Batista, nem na Metodista, nem... Meu irmão, escuta. Nascer de novo, ser uma nova criatura, não é ir a um lugar como esse. Nascer de novo é ir a uma pessoa chamada Jesus Cristo. Você pode ir a todos os lugares que você quiser e nunca nascer de novo. Porém, se você for com todo o seu coração consciente da sua urgente necessidade desta bendita água que vai te saciar para a eternidade, você não vai ser rejeitado. Porque Ele mesmo garantiu isso. Dizendo, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você sabe por que talvez você não tenha nascido de novo até hoje? Porque você aprendeu e ouviu que você fazer parte de uma denominação, que você ser batizado, que você dar o dízimos e ofertas, isso é prova de que você é uma pessoa salva. No entanto, não é outro senão o próprio Filho de Deus que diz que você está errado. Nascer de novo é ir a Cristo, é tornar-se um verdadeiro adorador de Deus. Quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. No verso anterior, o Senhor Jesus falou a respeito do novo nascimento nos seguintes termos para Nicodemos. Em João 3,8, no final do versículo, o Senhor Jesus diz assim: assim é todo que é nascido do Espírito. Quem são esses que adoram o Deus em espírito? São os nascidos do Espírito. São os nascidos de novo, são os regenerados, são os convertidos. São estes e unicamente estes que adoram a Deus. E é impossível que alguém adore a Deus sem ter nascido de novo. E essa impossibilidade está aí no verso 24. Jesus diz assim: Deus, nosso bendito Pai, que está agora sentado no seu trono na glória, Ele é Espírito. E é necessário, ou seja, é indispensável que os que o adoram no Espírito e em verdade. Ou seja, se convertam de verdade, nasçam do Espírito e vivam conforme a vontade de Deus, escrita em sua palavra. Isso é a verdadeira adoração. Meu irmão, adoração não é sentar num banco e cantar músicas evangélicas. Adoração é obediência a Deus. Isso é adoração. Mas então, nós percebemos que a mulher samaritana, ela se dirige novamente ao Senhor. Ela diz, verso 25, ela diz assim: e a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos ensinará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu o que está falando contigo. Meus amados, embora o nosso bendito Salvador conhecesse toda a vida desta mulher perfeitamente, manifestasse, revelasse aos ouvidos dela que ele conhecia o passado dela, os sofrimentos que ela enfrentou, o pecado que ela estava vivendo no tempo presente, ela ainda não o reconheceu como o Cristo. Ela ainda não reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, divino, que desceu do céu. Ela não reconheceu isso. Ela não entendeu isso ainda. Por isso que ela diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, ele vem. Ou seja, na consciência dela, no pensamento dela, aquele homem que estava diante dela, lhe oferecendo a água da vida, era um profeta, e não o Cristo. Porém, o Senhor Jesus Cristo diz para ela claramente, dizendo: sou eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu que estou falando contigo. E por que o Senhor Jesus Cristo fala assim tão claramente com ela?
para nos ensinar, meus irmãos, que conhecer a pessoa de Cristo, para que tenhamos uma fé verdadeiramente, genuinamente alicerçada no Senhor, esse conhecimento da pessoa de Cristo não é algo que se alcança por meio do intelecto. Não é algo que se aprende numa boa faculdade de teologia. Porque Nicodemos era mestre em Israel e também não conhecia o Senhor Jesus e não o reconhecia como deveria. Conhecer o Senhor Jesus Cristo é obra da graça de Deus. Só pode conhecê-lo quem ele pessoalmente se revela e chama esse pecador por meio da sua palavra. E por isso que o Senhor Jesus se dirige a essa mulher dizendo: sou eu sou o Cristo. E o que acontece em seguida? Ela crê. Ela crê no que o Senhor Jesus Cristo diz. Nós vemos então que chegam os discípulos, se admiram que ele estivesse falando com uma mulher, não é? Ou seja, Jesus quebrou uma barreira. Para ele, ele não faz acepção de pessoas, não é? Mas ninguém perguntou o que queres ou por que falas com ela. Mas então o que nós percebemos? No verso 28, nós vemos uma súbita mudança na mulher. Presta atenção. Então, a mulher deixou ali seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será ele o Cristo? Escuta. Logo depois que o Senhor Jesus diz a ela quem ele é, e ela crê, nós notamos uma súbita mudança na mulher. Uma mudança no que diz respeito ao comportamento e às palavras dela. Tudo muda nela. Meus irmãos, mas como que aconteceu a mudança? Como que aconteceu esta mudança? Como que aconteceu esse milagre no coração dessa mulher? Meus irmãos, esse aspecto a respeito do novo nascimento é nos mostrado a todo tempo. Não é algo que os olhos humanos conseguem ver. É como o vento que sopra. Nós não podemos ver, mas nós podemos sentir os efeitos. Você entende? O novo nascimento aconteceu na vida desta mulher, mas como é uma mudança na alma, no coração, uma transformação que o Espírito Santo opera, sem que os olhos humanos percebam, nós notamos agora uma mudança na vida dessa mulher. E nós podemos definir essa mudança como essa obra sobrenatural na vida desta mulher. Porém, diferente de Nicodemos, a mudança na vida dela foi súbita, não gradual, como foi a de Nicodemos. O novo nascimento na vida de Nicodemos foi gradativo. Ele sai do encontro noturno do Senhor Jesus sem entender muito bem o novo nascimento. Mas depois, lá em João capítulo 7, ele já defende o Senhor Jesus no Sinédrio, mostrando que essa obra estava acontecendo no coração dele. E depois, 3 anos depois, lá na cruz, Nicodemos é visto publicamente ajudando a tirar o corpo do Senhor Jesus da cruz e sepultá-lo. Ou seja, esta obra levou 3 anos para acontecer no coração de Nicodemos. Nessa mulher aconteceu subitamente. Por acaso não é essa a pergunta que nós temos buscado responder aqui? O novo nascimento pode acontecer subitamente? Sim, pode acontecer agora, com você, aonde você está, com aqueles que estão aqui. O novo nascimento pode acontecer subitamente. Porém, ninguém verá o coração de uma pessoa ser transformado, mas todos nós vamos perceber quando isso acontecer. Esse é o poder do Evangelho da graça de Deus. Uma mulher crê que Jesus é o Cristo e é transformada. Esse é o poder da água que o Senhor Jesus tem para dar. Essa é a água viva que purifica, que limpa, que transforma e sacia. Essa é a água, é como o vento do Espírito que sopra e transforma subitamente o coração. Assim é o novo nascimento. Como nós podemos atestar que essa mulher nasceu de novo? Em primeiro lugar,
O verso 28 nos diz que ela deixou ali o cântaro, mostrando que houve um rompimento dela com a velha vida. A razão dela estar ali era encher aquele cântaro e ir para casa. Porém, agora ela não precisava mais da água do poço velho, ou da velha vida, ou da antiga religião, porque agora ela recebeu de uma água que sacia. Então houve um rompimento. E nós podemos observar várias vezes no Evangelho isso acontecer. Você lembra do cego Bartimeu? Para ir ter com Jesus, o que foi que ele deixou para trás? A capa. Você se lembra de Pedro, apóstolo? Quando Jesus o chamou, o que foi que ele deixou para trás? A rede. Todas as pessoas que nasceram de novo deixaram a antiga vida para trás. Isso que significa estar em Cristo e ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja o que acontece. O que acontece com essa mulher? O que o novo nascimento promoveu no coração dela e promove no coração de todos aqueles que nasceram de novo. O coração dela se tornou uma fonte que jorra para a vida eterna. E ela, subitamente, de uma mulher imoral, se tornou uma missionária. Ela foi à cidade para falar de Jesus para a cidade. Meus irmãos, ela vai e evangeliza uma cidade inteira. É isso que é ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem toma da água que o Senhor Jesus tem para dar, que é o evangelho da graça de Deus, e crê no evangelho, se torna uma fonte de levar esta salvação a outros. Isso é nascer de novo. E nós vamos observar aqui também a simples pregação que essa mulher fez numa cidade. A pregação dela foi, está aí no verso 29, diz assim: vinde, vede um homem que me tem dito tudo o que tem feito. Será ele o Cristo? Não é? Veja, em primeiro lugar, a coragem da mulher. Ela vai ao meio-dia, bater de porta em porta na cidade, para anunciar que lá no poço estava o Cristo. Ela prega para a cidade inteira e prega uma mensagem muito simples. Venham e vejam por vocês mesmos. O Salvador está aqui. Ele me conhece. Ele sabe tudo sobre mim. E o que aconteceu com as pessoas da cidade? Essas pessoas foram tremendamente impactadas pela pregação da mulher. Por quê? Por que uma pregação tão simples impactou uma cidade toda? Presta atenção. Aprende isso. Porque antes, esta mulher vivia nas sombras, envergonhada, isolada, e ela não queria contato com ninguém. Mas o que foi que os homens e as pessoas, as mulheres e as crianças de Sicar viram na mulher samaritana? Ela mudou. Meus irmãos, ela não era mais aquela velha mulher samaritana. Ela era agora uma nova criatura. Ela mudou. Ela não era mais a mesma pessoa. Eles viram que nesta mulher houve uma mudança sobrenatural. E foi exatamente essa mudança na vida dela que despertou outros. E aqui está um ponto importante. As nossas atitudes falam mais alto que nossas palavras. O que vai provar para as pessoas que você nasceu de novo é a mudança que ocorrerá em você. Será impossível, se alguém nasce de novo, não seja visto na vida dessa pessoa que ela nasceu de novo. A cidade toda foi impactada. E a cidade toda saiu e foram ao encontro do Senhor Jesus. E vamos olhar rapidamente e encerrar o resultado do trabalho dessa mulher. Está aí nos versos 39 a 42. É dito assim: e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testemunhava,
Ele me disse tudo quanto tenho feito. E então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse. E ele ficou ali 2 dias. E muitos outros crerem por causa de sua palavra. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, muitos creram por causa da pregação da mulher. E por que muitos creram? Muitos samaritanos creram por causa da pregação da mulher. Porque quando um coração é transformado, quando alguém nasce de novo, e o coração é mudado, esse coração ele é cheio da bendita água de Deus. Lembra-se que foi o que o Senhor Jesus prometeu a ela aí no verso 14. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O coração dela foi mudado, o coração dela foi cheio da bendita água do Evangelho. E quando o seu coração está cheio de alguma coisa, do que é que a sua boca fala? Daquilo que está cheio o seu coração, Mateus 12, 34. Então veja que ela saiu e foi pregar o Evangelho. Mas o contrário também é verdade. Lábios que não falam do Evangelho, é porque o coração estão vazios do Evangelho, porque essas pessoas nunca nasceram de novo. Aí avalie o seu coração. Entenda que nós estamos falando da questão mais importante de todas. Como é o seu coração? Como é você? O que emana dos teus lábios? É o Evangelho de Cristo? Ou você não fala do Evangelho? Não, mas eu frequento templo. Você não fala do Evangelho? Você nunca tomou da água, nunca se tornou uma fonte. Só é salvo, só é genuíno convertido, verdadeiro adorador, quem fala do Evangelho. Porque ele se torna uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a Bíblia diz também, no verso 41, que muitos outros creram por causa da palavra do próprio Senhor. Ou seja, outras pessoas, por causa do testemunho da mulher samaritana, por causa da conduta de vida dela que foi mudada, muitos outros creram no Senhor Jesus, por causa da palavra do próprio Senhor Jesus. Ou seja, essas pessoas ouviram também da bendita água da vida e creram e foram salvos. Não é? E eles também se tornaram fontes. Veja que aquela cidade de gente imoral, não é? Jesus saiu da Judéia, um lugar de gente religiosa, e foi para Sicar, um lugar de gente com pouca instrução e um povo que não se importava muito com moralidade. Mas essas pessoas se converteram e se tornaram também anunciadores do Evangelho. O que eles proclamaram? Nós sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Judeus e samaritanos, gentios, povos de toda tribo, língua, povo e nação. Onde a água bendita do Evangelho chega, os joelhos se dobram e os homens sabem, conhecem e creem que verdadeiramente o Senhor Jesus é o Cristo e Ele é também o Salvador do mundo. Louvado seja Deus. Meus irmãos, observe essa clara conexão entre a mulher samaritana e Nicodemos. Pense em como eles eram pessoas completamente diferentes. Nicodemos, um homem religioso, ela, uma mulher imoral. Mas os dois nasceram de novo. Entenda que o novo nascimento acontece com pessoas diferentes. Não importa quem você é. Esta água bendita tem poder para te transformar. Você pode ser o religioso mais endurecido do mundo. O Evangelho pode transformar. Você pode ser o pecador mais imoral da cidade. A pior pecadora da cidade. Essa bendita água tem poder para te transformar, te purificar e te saciar para sempre. Mas o novo nascimento acontece de modo gradual em uns, de modo súbito em outros. Em Nicodemos aconteceu de modo gradual, na mulher samaritana aconteceu de modo súbito. Ele acontece de modo diferente nas pessoas, mas
os resultados são os mesmos: fé, coragem, disposição para falar do Evangelho, para falar de Cristo. Todas estas coisas fluem naturalmente de um coração que nasceu de novo. Meus irmãos, e aqui é a questão. Não importa o modo. Não importa se demora 1 ano, 2 anos ou 3 anos em você. Não importa se vai acontecer agora, amanhã ou semana que vem. O que importa é que você precisa renascer. Não importa quem você é, não importa onde você vai, você tem que ir a Cristo. Meus irmãos, a solução não é ir aqui ou ali, não é ir para Jerusalém ou para Samaria. A solução é você ir a Cristo, porque Ele garantiu que Ele, e somente Ele, pode dar essa água. Mas ninguém pode dar, meus irmãos. Eu não tenho essa água para dar a você. O que eu posso pregar é o Evangelho dele para você, e dizer para você que Ele garantiu em João 4,14, que se você crer, você vai receber dessa água, e o seu interior será transformado. E tanto eu como você estamos à mesma distância deles, e podemos ir a Ele agora. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos orar conscientes da importância do novo nascimento. Não perca essa oportunidade. Disponha o seu coração, a sua mente, se volte completamente para o Senhor. Creia em Cristo. Creia neste bendito Salvador, que Ele, somente Ele pode te dar, e Ele te dará agora da água da vida. Senhor, Salvador bendito, eterno Filho do Deus Altíssimo, a Ti adoramos, Senhor, glorificamos Teu nome, Te exaltamos, porque Tu és o nosso bendito Senhor e Salvador. Louvo a Ti, Senhor, por termos tão bendita oportunidade de recebermos algo tão precioso, tão caro, algo que nos beneficiará, não apenas nesta vida, mas por toda a eternidade. Senhor, de nos tornarmos uma fonte que jorra para a eternidade. Louvado seja o Senhor, por tão bendita e preciosa oferta que fazes por meio do Evangelho a todos os homens. Senhor, aos religiosos, aos imorais, Senhor, às mulheres e aos homens, às crianças e os idosos, todos carecem, precisam desta água. E nós pedimos Tua graça, Senhor Deus, para que esta bênção seja manifestada aos corações. E tudo ocorra então, a salvação destas almas, para a glória do Teu nome. Assim Te adoramos, Senhor, e damos graças a Deus, em nome de Cristo. Amém.